A fazenda se erguia solitária, silenciosa, como se o tempo tivesse parado ali, engolida pela vastidão do interior paulista, onde o horizonte parecia não ter fim. Dona Rosa, uma mulher curtida pelo tempo, cuidava de sua pequena horta com dedicação e carinho. Suas mãos enrugadas, fortes e firmes, trabalhavam a terra com a sabedoria de anos de experiência. Ela cantarolava baixinho, uma cantiga de ninar de uma vida bem vivida, ecoando memórias de tempos passados. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, anunciando o fim de mais um dia. Dona Rosa, com o trabalho do dia concluído, recolhia-se em sua humilde morada, satisfeita com suas realizações. A noite se aproximava, envolvendo a fazenda em uma escuridão sinistra, trazendo consigo um silêncio profundo. Grilos cantavam, sua música um ritmo constante no silêncio, uma sinfonia natural da noite. Uma coruja solitária piava, quebrando o silêncio com seu chamado triste, ecoando na escuridão. A fazenda, pacífica e serena, guardava um segredo não revelado, um mistério que a noite escondia. Escondido nas sombras, um par de olhos observava, alerta e à espreita, como se aguardasse o momento certo para agir. Uma nuvem de poeira anunciou a chegada de um estranho. Ele era um ladrão, seu nome sussurrado em tons baixos na cidade distante. Ele viera em busca de riquezas fáceis, atraído pelo isolamento da fazenda de Dona Rosa. Seus olhos, frios e calculistas, examinavam a propriedade. Um sorriso malicioso brincava em seus lábios, um testemunho de sua confiança. Ele já havia feito isso inúmeras vezes. Ele desligou o motor, o silêncio ensurdecedor após o rugido da moto. O ladrão desmontou, suas botas esmagando o cascalho da entrada. Ele examinou a casa, notando sua idade e estado de degradação. Ela falava de vulnerabilidade, de uma vida vivida em silenciosa solidão. Seu sorriso se alargou. Dona Rosa seria um alvo fácil. O ladrão movia-se com facilidade praticada, seus passos leves e silenciosos. Ele arrombou uma janela, entrando na casa como um fantasma na noite. O ar dentro era denso com o cheiro de ervas e do tempo. Ele sentiu uma pontada de culpa, rapidamente suprimida. Ele era um sobrevivente, e a sobrevivência tinha um custo. O ladrão rastejou pela casa, seus olhos procurando por objetos de valor. Ele vasculhou gavetas, encontrando apenas poucos pertences. A frustração o corroía. Dona Rosa, ao que parecia, era ainda mais pobre do que ele imaginava. Ele praguejou baixinho, prometendo levar o pouco que ela tinha. Lá fora, um rosnado baixo ribombou na escuridão. O ladrão, com os sentidos aguçados, parou. Ele descartou isso como sua imaginação, o produto de uma consciência culpada. Ele continuou sua busca, seus movimentos mais frenéticos agora. Ele encontrou uma pequena caixa de madeira, suas dobradiças enferrujadas pelo tempo. A esperança brilhou em seus olhos. Isto, ele pensou, deve conter algo de valor. Ele abriu a caixa, seu coração batendo forte com a expectativa. Dentro, aninhada em uma cama de veludo desbotado, estava uma única rosa murcha. A decepção o inundou. Ele havia arriscado tudo por isso? Ele jogou a caixa de lado, sua raiva crescendo. Ele procuraria em mais um quarto e então iria embora. Seção 5. Frente a frente com o perigo. O ladrão entrou no último cômodo, seus olhos se ajustando à escuridão. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Um par de olhos, brilhando como brasas, encontrou seu olhar. A intensidade do olhar o fez hesitar, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele congelou, seu sangue virando gelo em suas veias. O medo o paralisou, cada músculo do seu corpo tenso e imóvel.
Um rosnado baixo, gutural e ameaçador, preencheu o quarto. O som reverberou nas paredes, aumentando a sensação de perigo iminente. Ele podia sentir o cheiro agora, o aroma almiscarado de um predador. Era um cheiro que ele nunca esqueceria, uma mistura de medo e adrenalina. Uma onça pintada, seu pelo da cor da noite, emergiu das sombras. Seus movimentos eram graciosos, mas carregavam uma ameaça silenciosa. O ladrão cambaleou para trás, seu coração batendo forte no peito. Cada batida era um lembrete de sua vulnerabilidade. Ele nunca tinha visto uma criatura dessas de perto, seu poder palpável no silêncio do quarto. A tensão entre eles era quase tangível, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ele tateou em busca de sua faca, sua mão tremendo. A lâmina fria era sua única esperança contra a fera. A onça se retesou, seus músculos contraídos como molas. Cada fibra do seu corpo estava pronta para atacar. Um movimento em falso. O ladrão sabia, e ele estaria morto. Ele precisava agir com precisão. Cada segundo contava. Seção 6. Um laço inquebrável. Uma voz calma e firme quebrou a tensão. Jaciara, disse Dona Rosa, sua voz um bálsamo suave diante do perigo. A onça, como se domada por suas palavras, relaxou um pouco. Ela abaixou a cabeça, roçando a mão estendida de Dona Rosa. O ladrão observava em silêncio atordoado, seu medo dando lugar à descrença. Dona Rosa voltou seu olhar para o ladrão, seus olhos cheios de uma sabedoria que parecia penetrar sua alma. Você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz suave, porém firme. Vá embora e não volte. Seção 7. O preço da liberdade. O ladrão, com as pernas trêmulas, não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele se levantou rapidamente, seus olhos nunca deixando a onça. Ele recuou lentamente em direção à janela, seus movimentos bruscos e descoordenados. Ele sentiu o olhar da onça sobre ele, queimando em sua pele. Ele alcançou a janela, sua mão tremendo enquanto lutava com a trava. Ele olhou para trás uma última vez, seus olhos encontrando os de Dona Rosa. Ela estava lá, uma pequena figura emoldurada na porta. A onça, uma sombra silenciosa ao seu lado. Ele assentiu, um pedido silencioso de perdão. Então, ele se foi. Seção 8. A vigília de uma guardiã. A onça, seu dever cumprido, voltou para o lado de Dona Rosa. Ela descansou a cabeça em seu colo, seus olhos se fechando satisfeitos enquanto ela acariciava seu pelo. Elas ficaram lá por um momento, 2 seres ligados por uma antiga confiança, seu silêncio falando muito. O ladrão, ambas sabiam, não as incomodaria novamente. Lá fora, os primeiros raios de sol começavam a pintar o céu. A fazenda, não mais silenciosa, ganhava vida com os sons dos pássaros. Dona Rosa sorriu, uma visão rara e bela. Ela estava segura, protegida por um amor que transcendia as palavras. Seção 9. Sussurros na noite. Mais tarde naquele dia, os rumores se espalharam como fogo pelo vilarejo próximo. As pessoas cochichavam nas esquinas, suas vozes cheias de medo e curiosidade. O ladrão, diziam, tinha sido visto correndo pelas ruas, seus olhos arregalados de terror. Ele parecia estar fugindo de algo que ninguém mais podia ver. Ele havia balbuciado sobre uma onça, sobre uma velha que comandava a noite. Suas palavras eram confusas, mas o medo em seus olhos era claro. Eles riram, descartando suas palavras como delírios de um louco. Histórias para assustar crianças, diziam, enquanto voltavam às suas rotinas. Mas alguns, os anciãos da aldeia, olhavam para as colinas, seus olhos cheios de conhecimento. Eles sabiam que havia mais naquelas histórias do que simples superstições. Eles sabiam a verdade sobre Dona Rosa,
sobre o antigo pacto que ela compartilhava com a onça. Uma aliança que protegia as colinas e seus segredos. Eles sabiam que alguns lugares, alguns segredos, era melhor não mexer. As colinas guardavam mistérios que não deveriam ser perturbados. E assim, a lenda de Dona Rosa, a protetora das colinas, continuou a ser passada de geração em geração, um sussurro na noite, uma história que vivia nos corações e mentes dos aldeões, um lembrete constante do poder e do mistério que os cercava.